Então, assim, aproveitando para continuar, é uma série de questões, né, que levaram esses cineastas a chegarem nesses filmes, né? Como eu disse, esse contexto é importante para tentar entender essa produção, né? Claro que, assim, vale ressaltar que mesmo a fonte ou filmes como esse, como a gente estava comentando, assim, pode causar sensações e arrebatamentos num primeiro contato, né? Não é impossível nem nada não terem relações com esses filmes, mas que eles são filmes que geralmente conseguem ser filmes ou obras são enriquecidas quando a gente entende essas coisas, né? E às vezes não só necessariamente a trajetória específica dele, mas essa coisa, digamos assim, de uma alfabetização audiovisual ou um aprendizado do cinema. A gente tem de uma série de questões que foram sendo levantadas durante o tempo e a gente consegue, então, enxergar esses filmes como anseios que se tinham nesses períodos que estavam tentando lidar, né, com questões pertinentes daquele momento. E, claro que, assim, agora a gente vai dar um salto lá para frente, porque essas respostas, essas angústias que esses cineastas viveram, elas não necessariamente se encerram ali, né? E daí que a gente vai ter, então, né, no começo dos anos 2000, um texto também da Ivana Bentes, que é importante para questionar, que é a cosmética da fome, né? Que é isso, assim, se o Glauber, então, fez um texto falando em estética da fome, ela vai, então, começar a questionar essa questão da cosmética da fome. Eu vou ler esse trechinho aqui para a gente. Um texto corajoso contra um certo humanismo piedoso, contra as imagens clichês da miséria que até hoje alimentam o circuito da informação internacional. Glauber coloca uma questão que, ao meu ver, não foi superada nem resolvida, nem pelo cinema brasileiro, nem pela televisão, nem pelo cinema internacional. 244 acho que era uma citação, tá? Mas enfim. Uma questão ética-estética que está diretamente relacionada ao tema dos sertões e das favelas ontem e hoje. A questão ética é como mostrar o sofrimento, como representar os territórios da pobreza, dos deserdados, dos excluídos, sem cair no folclore, no paternalismo ou no humanismo conformista e piegas. Né? Então, ela está falando assim, olha, isso que o Glauber começou, deu lá a sua resposta, a sua proposição, não é algo que se encerra ali. Né? Ainda não é necessariamente algo resolvido. Talvez nunca se resolva, sabe? Né? Nunca se haja um consenso de alguma proposta ou não, mas que eu acho que é sempre uma questão pertinente para que a gente se pergunte quando está pensando o cinema. E por que ela está falando cosmética da fome? Né? A gente vai ver esse próximo trecho porque vai ter o cinema da retomada, né? Essa produção lá que vai ter o Central do Brasil, Cidade de Deus, né? Uma série de filmes naquele momento, depois de que o Brasil fica um ano sem produzir, né? Então, por isso que a gente vai se chamar de cinema da retomada, e que também está tendo, daí sim, de novo, uma certa tendência global que eles chamam de world cinema, que é um cinema que tem uma cara padronizada. Então, quase que filmes que se passam no Brasil ou se passam no México, em algum país da Europa, da Ásia, da África, às vezes vão parecer ter identidades parecidas em propostas formais e estéticas, né? E que, por exemplo, esses filmes como Central do Brasil e Central do Brasil e Cidade de Deus vão fazer parte, assim. E então ela vai questionar o seguinte, né? Central do Brasil é o filme do sertão romântico, da volta idealizada à origem, ao realismo estetizado e a elementos e cenários do cinema novo, e que sustenta uma aposta utópica sem reservas, daí o tom da fábula encantatória do filme. O sertão surge aí como uma projeção de uma dignidade perdida e como a terra prometida de um inusitado êxodo do litoral ao interior, uma espécie de volta dos fracassados e deserdados que não conseguiram sobreviver nas grandes cidades. Não uma volta desejada ou politizada, mas uma volta afetiva, levada pelas circunstâncias. O sertão torna-se território de conciliação e apaziguamento social, para onde o menino retorna, a cidadezinha urbanizada com suas casas populares, para se integrar a uma família de carpinteiros.
Então, o que a Ivana Bentes está comentando aqui, está se voltando, que é esse sertão, que durante o Cinema Novo foi um objeto que os cineastas se mostraram para mostrar que lá existia muita desigualdade, muita precariedade, né? Quando o Central do Brasil volta o seu olhar para ele, inclusive vai ter os momentos que ela vai assim, é cheio de gruas, né? Aqueles momentos que mostram, assim, tem quase uma visão turística daquele lugar, né? E que lá é um lugar de encantamento, assim, é muito mais, olha, como aquelas, se a cidade se tornou violenta, é lá onde as pessoas são honestas, pode ter uma vida mais pacata, talvez não com grandes condições, mais digna, né? Só que esse paternalismo, talvez, por vezes, esconde justamente as dificuldades que aquelas pessoas também sofrem, né? Então, para ela, é como se tivesse um olhar encantado, inclusive de um primitivismo, assim, de que lá, sim, a cidade deu errado, mas lá é o lugar para se voltar, para onde se possa ter uma certa dignidade. E que, por isso, talvez esteja escondendo, né? Então, uma série de questões que, por exemplo, no Cinema Novo eram muito pertinentes, né? E que se queria mostrar. De novo, aqui eu não estou querendo demonizar o Central do Brasil, eu pelo menos não, tá? Mas é muito mais tentar trazer esse ponto de vista da Ivana Bentes de uma série de questões que eram discutidas no cinema brasileiro há um bom tempo, né? De 64, o Central do Brasil é 98. Né? Esse texto acho que é começo dos anos 2000. Então, que isso são questões levantadas e que a gente precisa pensar, né? O quanto essas coisas. Por exemplo, outro debate que eu sei, por exemplo, dessas relações, que a gente estava falando de violência, só para trazer para um outro campo também, que é hoje em dia é muito comum essas séries true crime, ou esses filmes true crimes, e que vão ser protagonizados, inclusive, pelos serial killers, ou a partir deles, né? E uma das questões que se fala é muito, a gente às vezes não está romantizando esses personagens, né? Isso eu sei que é um debate que se popularizou, que se questiona, né? O quanto que se pode. Eu não acho que seja um proibido, que não se deva fazer, mas é sempre uma questão: o quanto que aquele filme não nos faz ter uma empatia para esse personagem. Mas, claro, a empatia, ela pode talvez existir num nível, né, de entender que também são pessoas que, por vezes, por vários descasos, né, inclusive o filme do Coringa tem um pouco isso, né? Era um cara que recebia lá auxílio, e aquele auxílio, aquela assistência que ele tinha é cortada pelo Estado. Né? Então, às vezes também são filmes que se interessam por essas figuras para conseguir comentar, né, como eles são marginalizados também. Né? Então, enfim, tem uma série de coisas, mas esses debates eles existem, né? E é preciso se perguntar a respeito deles e de maneira crítica e reflexiva, assim, né? Claro que assim também tinha uma vontade dessa época que foram cinemas muito celebrados, né? Mas que é importante que eles também não sejam isentos de pensamentos reflexivos a respeito deles, né? Então tem esse texto que também recomendo lerem, porque ele pelo menos nos traz esse contraponto, né? E que eu acho que é, digamos assim, edificante também. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, tinham ouvido esses comentários desses filmes, assim. Então tá, vou continuando aqui. De novo, assim, como esses debates também eles persistem, né? É importante olhar para essas obras que eram voltadas lá como algo que ressoam até os hoje em dia de certa maneira, essas propostas também, né? Para entender como o nosso cinema foi inventivo, de certa maneira, de vanguarda. Não que, de novo, o Dogma 95, né, que ele é escrito pelo Thomas Wittenberg e o Lars von Trier, necessariamente conheciam aquele cinema. Né? Mas talvez os anseios que levaram eles a escrever o Dogma 95 também foram anseios, ou propostas, ou condições que as pessoas passaram, né? E que por isso tem suas similaridades. Né? Porque, por exemplo, de novo, o aparato cinematográfico diminuiu, mas ainda assim a maneira como se produz cinema, digamos de maneira industrial, né, mais popularmente convencionada, necessita de diversas coisas assim. Então, quando
o Ganzella sai para filmar o Sem Essa Aranha, um filme de plano sequência, né? Ele está ali estabelecendo uma maneira de produção muito diferente. E talvez muito pela condição que eles tinham. Eles podiam ficar vários dias gravando? Sim, acredito que não, porque inclusive eles produziram 3 filmes em 3 meses, eu acho. Né? Uma coisa assim. Então, eles tiveram uma produção concentrada em pouquíssimo tempo. Assim. Então, filmar, naquele caso, em plano de sequência, é uma maneira muito mais rápida de produzir uma cena de uns 10 minutos do que se tivesse que decupar ela também. Talvez não tivessem recursos, né? Uma série de coisas que levam a que aquelas produções existam. Eles estavam se confrontando com isso. Porque não era, naquela época, ainda mais, não era barato produzir cinema. Né? Então, com os recursos que eles tinham para produzir talvez um longa-metragem, eles precisavam se aliar também a essas necessidades, né? Essas condições, na verdade, que eles tinham. Mas eles vão produzir, então, um cinema, né, muito calcado e em preceitos que, por exemplo, a gente vai, né, visualizar aqui no Dogma 95, né, que eu vou ler assim. As filmagens devem ser feitas no local. Não pode ser usado acessórios ou cenografia. Se a trama requer um acessório particular, deve escolher um ambiente externo onde ele se encontra. O som não deve jamais ser produzido separadamente da imagem ou vice-versa. A música não poderá ser utilizada a menos que ressoe no local onde se filma a cena. A câmera deve ser usada na mão. São consentidos todos os movimentos ou a imobilidade devido aos movimentos do corpo. O filme não deve ser feito onde a câmera está colocada. São as tomadas que devem desenvolver-se onde o filme tem lugar. O filme deve ser em cores, não se aceita nenhuma iluminação especial. Então, aqui, esses preceitos que eles impõem para a realização dos filmes dentro do Dogma 95, na verdade, praticamente se veem na produção do Sem Essa Aranha. Né? A câmera é na mão, ela está muito mais ali atrelada aos movimentos do corpo daqueles personagens, ela está sempre tentando seguir eles, né? Não tem nenhuma iluminação espacial, o filme se dá onde se passa o local, né? E tudo que tem ali é pertinente, não necessariamente. Tudo bem que tem a aranha, que acho que é a única coisa durante o filme todo que eles produzem, né? Mas assim, eles não tinham compromisso nenhum com o Dogma, né? Eles estavam fazendo o filme deles, então não necessariamente, né? Eles pecaram nesse aspecto. Mas assim, a gente vê então que algo que eles fizeram lá também, de alguma maneira, tem ecos de uma proposição aqui. E que o Dogma 95 surge com essa vontade de fazer um cinema mais cru, mais verdadeiro, que não se submetesse a esses recursos, esses paradigmas que essa produção ficcional comumente se alinha. Né? Então, aquilo que eles estavam tentando fazer aqui, né, que eles estavam tentando responder as suas próprias questões, de alguma maneira, os Ganzella também lidou e propôs um filme que muito bem poderia talvez se enquadrar, né, nesses preceitos aqui. Não vai porque, né, acho que até no caso lá eles em algum momento usam músicas, mas muitas das músicas também são cantadas, acho que em algum momento ou outro toca. Em algum momento ou outro toca, não tenho certeza. Mas muitas vezes a pessoa que está cantando está em cena, né, que é o caso do Gonzaga, por exemplo, né. Então é isso. Eu vou passar um trechinho aqui só do trailer, né, para caso pessoas que não conheçam o Dogma 95 tenham um pouco um vislumbre só, tá, do como é que era esses filmes também, assim. Ó, vai ser meio fragmentado, porque é o trailer do MUBI, mas dá para dar uma ideia. Det er, at der ligger en institutionsbetænger nede ad gaden. Nej. At være idiot, det er en luksus, men det er også et fremskridt. Só um trechinho.
se visualizar. É um filme bem bacana, tá? Esses Idiotas. Acho que tem também o filme do Thomas Winterberg, que é A Festa, que é bem impactante, assim. Acho que são filmes que eu recomendo. Eu acho que é possível traçar paralelos, assim, com sim, essa aranha, assim. Principalmente por essa questão de ser um manifesto, né? Você comentou até antes, né? Meio que essa defesa da simplicidade da produção, né? E a questão de autenticidade, a questão de autoralidade muito presente nessas discussões, né? No Dogma 95 aí, né? Assisti faz tempo, nunca mais tinha visto. Eu até diria o seguinte, assim, eu acho que essa galera, eu acho que, por exemplo, o Sganzella é muito mais autêntico, tá? Que ele, assim, porque eu acho que ele tinha uma vontade muito grande de fazer aquilo, assim. O Dogma 95, eu acho que tem também ele é um pouco uma publicidade, assim, sabe? Queremos chocar um pouquinho, vamos mandar, o nosso filme vai ser desse jeito, tá? Porque, assim, o Lars von Trier, o Thomas Winterberg já eram cineastas consagrados com circulações em grandes festivais, assim, né? Inclusive, filmes com essa condição, acho que Os Idiotas passou em Cannes, acho que A Festa também passou em Cannes, assim, então teve um apelo, assim, eles nem produziram tantos filmes seguindo esses preceitos, assim. O único filme do próprio Lars von Trier que segue todos eles é Os Idiotas, né? O Dogville vai seguir alguma coisa, mas também não tudo, sabe? Assim, tipo, depois ele já não tá tão afim de seguir todos os pontos, assim, né? Mas também, enfim, coisas que fazem parte, foram espertos da parte dele também produzir, fazer essas coisas. Agora, também para seguir essa linha, né? De coisas contemporâneas, de ecos que a gente vai encontrar depois, eu trouxe esse texto do Que Plano é Esse, do Jean-Marc Lalaine, que não sei se vocês já chegaram a estudar ou ter um contato, mas ele no começo dos anos 2000 não é um movimento, de novo, nesse caso é muito mais uma produção, digamos assim, de textos e tal, e algo que enquadra esses filmes depois, umas certas tendências que apareciam, que seria o cinema de fluxo, tá? Que é uma produção ali que foi muito, digamos assim, celebrada porque ganhou bastante espaço, até hoje ressoa, assim. E esse texto de Jean McLaren, ele está tentando dar conta um pouco de alguns filmes que estavam passando em Cannes e que pareciam compartilhar essas similaridades. E eu vou ler esses trechinhos aqui para a gente ver como também parece que ele poderia estar falando do Sem Essa Aranha, né? Fala assim: esse ano em Cannes vimos brotar uma multidão de hipóteses de refundação daquilo que foi por muito tempo julgado com a menor unidade de significação do cinema, o plano. Em certas proposições radicais, o plano não é mais parte de um todo, mas ao contrário, em Sokurov, em Gaspar Noé, tudo agora faz parte do plano. Gente, aqui, como eu não tenho tanta certeza digamos assim, da formação de vocês, eu vou exemplificar aqui. O plano, o que seria o plano? O plano é aquilo que a gente vê entre dois cortes, tá? Essa é a unidade, né? Então, tipo, plano sequência, isso aí são aquele plano, né? Então, o que ele está dizendo? Antes o plano era um plano contraplano, ele era uma unidade mínima ali. Agora, praticamente, o plano é o mais importante, é o que acontece dentro dele. A encenação está ali contida, né? E ele continua. A montagem reduzida a um trabalho mínimo. Trata-se simplesmente de juntar como vagões imponentes, planos sequências, verdadeiros blocos de granito indivisíveis. Os momentos mais eufóricos do filme são aqueles em que tudo conspira para que o plano nunca termine. A mobilete não funciona mais. O personagem a abandona e continua a pé. O personagem sai de quadro, mas a câmera continua a filmar. A duração é o que fragiliza a composição perfeita desses planos quadros. Aqui, assim, tem uns pontos que eu acho legais. Que ele fala, a montagem é reduzida. Ela praticamente está pegando um plano de sequência do outro, trazendo. E é o que acontece no CS Arena. São grandes planos de sequência, a maioria de 10 minutos, 11 minutos, que são juntados. Né? E aqui é curioso que assim, a gente está falando do começo dos anos 2000. Assim, e ele está ali encantado com alguns pontos. Como, né, o personagem sai de quadro, mas a câmera continua a filmar. E o trecho que a gente viu de Sem Essa Aranha, por vezes os personagens somem, a câmera, inclusive, continua procurando eles e não os encontra. Por vezes a coisa demora. Então, olha como
parece que ele está falando desses filmes, e aqui, esse trecho específico, ele está falando do filme do Jia Zhengke, que é um cineasta chinês, e que se ao mesmo tempo a gente olha o filme é bem diferente do Sem Essa Aranha, mas ele incita pensamentos e reflexões sobre um plano de sequência que, de certa maneira, a gente podia pensar já a partir do Sem Essa Aranha, né? E tem mais um aqui que ele fala também, continua falando assim, o mais arriscado é o método dos irmãos Dardenne. Os dois cineastas prolongam com o filho a técnica da fiação posta em prática em Rosetta. Aquele que faz o enquadramento é o ator. O plano não é um espaço composto pictorialmente, no qual o corpo encontra seu lugar, mas um tipo de vestimento, de véu que cobre seus deslocamentos. Se calca no seu gestual. Não há mais enquadramento para os Dardenne, apenas um traçado, uma concepção de mise-en-scène, como sismografia, puro registro de um movimento de corpo. Claro, um crítico, né, ele pincela, cheio de palavras bonitas, assim, mas o que ele está falando? Essa câmera, o plano, o enquadramento, ele está preocupado em buscar esses atores. É muito difícil a gente falar que aquela cena tem um enquadramento específico. Quando é que a gente frisa ele? Quando é que a gente olha para ele? Parece um fluxo contínuo, sabe? Não tem como pensar aquele plano de sequência inteiro a partir, digamos assim, de uma regra dos 3/4, né? É muito difícil, não se sustenta isso, né? Então, muito do que se entendia, o que se podia pensar o cinema ou o enquadramento, a questão pictórica, ela se desmancha totalmente quando a gente pensa esses filmes, porque eles estão em outra, digamos assim, quase caligrafia, assim, eles têm outra proposta, a coisa ali é outra, né? E ele está aqui, de novo, encantado com o cinema que está sempre buscando esses atores, e, né, e parece que o cinema, ele sempre, o plano, né, a duração sempre continua para tentar costurar, né, registrar o movimento desses corpos. E, de novo, isso tem totalmente a ver com o que a gente viu também, outro texto que a gente vai passar, né? E olha, assim, e tem uma ideia, né, também, acho que, não sei se é muito do Joel, ele é um autor que ele gosta, mas tem aquele texto, o que é um contemporâneo, né, do Agamben, e uma das coisas é que, assim, cara, o contemporâneo, ele é intempestivo, ele pertence a muitos tempos, assim, então, tipo, ele continua existindo, né, então, o filme do Sem Essa Aranha tá lá na década de 70, ele é de 70, mas ele também tá aqui nesses anos 2000, sabe? De só outra maneira. Então, ele não deixa de existir, né? Ou também, se a gente pensar a ideia de clássico que continua conversando com o tempo, né? Ele nunca se esgota, né? Então, ou também de vanguarda, tem várias maneiras de a gente pensar esses filmes, né? Algo que visualizou coisas que foram conseguir ser dado conta, ou melhor, descritas, inclusive, às vezes parece que descritas por outros cinemas, né, suscitados, mas, pô, eu olho isso aqui, eu penso que isso aqui também poderia estar escrito para aquele filme. Né? Então, como não se esgota, assim. Então, assim, agora, pensando, né, acho que esse aqui foi o que eu trouxe em slides para a gente pensar o filme, né, e chegar nesse caminho todo para voltar esse olhar para esse filme do Sem Essa Aranha, assim. Que, de novo, assim, era muito pertinente essas questões, essa realidade, como é que a gente chega nesses espaços, né? Então, como é que papel o cinema tem lá? E eu acho que aquele plano sequência, ele é maravilhoso porque, assim, propõe que os personagens cheguem num lugar, né, algo totalmente atrelado ao real no sentido aquilo lá, aquele espaço, acontecendo naquele momento, aquele lugar não necessariamente foi apartado para que acontecesse aquele filme, né, mas que por um jogo cênico, que às vezes as pessoas propriamente entendem, a gente vê quase como se existissem dois lugares, mais para frente, onde geralmente os atores estão, e aquelas pessoas, talvez com uma novidade, acompanham aquilo lá. Mas sempre que a câmera se volta para trás, aquelas pessoas que pertencem àquele lugar se embaralham com aqueles atores. E por vezes eles mesmos provocam esses encontros. Né? Eles começam a atuar entre eles, a se provocar e se escondem. E aquela câmera que também tem uma encenação dos atores, às vezes se funde a própria realidade daquele espaço e assim vai criando um documento do que era aquele momento. Esse filme inclusive, lendo o texto, cara, é um grito, é um vômito, né, que atrela a realidade daquele lugar para junto daqueles personagens, para junto das possibilidades do cinema. Porque o cinema, digamos assim, as atuações, trazer o Zé Bonitinho,
a Mari Gladys, a Helena Inês, a Maria Gladys, que vive, tá toda hora falando assim, eu estou com fome, né, que dor de barriga, né, é justamente trazer uma encenação, né, mais acentuada para meio da própria realidade, e ter um confronto ali. Então, é misturar isso de uma maneira que cria uma realidade de Brasil que provavelmente dificilmente se alcançaria se tentasse representar aquilo, encenar, né? Então, aí só consegue talvez chegar tão perto do real quando o cinema, na verdade, confronta ele, se mistura a ele, né? Isso é, assim, acho que muito impressionante, assim, né? Eu fico realmente, por isso que eu comecei a ter um impacto profundo quando eu vejo assim, essa aranha, principalmente aquele plano, que tem uma duração muito maior ainda e que vai toda uma balbúrdia que acontece ali, mas é porque ele produz uma imagem que é dificilmente vista, que somente uma radicalidade, né, consegue alcançar. E que hoje nos deixa, isso, um documento também de um período em meio à ditadura militar, um filme que vai ser censurado muito por isso, mas que a gente pode olhar e pensar o que foi aquele espaço, assim, né? E que consegue talvez chegar tão perto de dar conta, né? Não que ele faça jus, porque isso é uma coisa muito difícil, né? É sempre um esforço, né? Porque existe um enquadramento, existe um monte de coisa, mas que chega muito perto porque está ali realmente interessado, né? Em se aproximar sem representar, né? Aquelas pessoas, né? Permitir que elas se insiram na imagem, né? E o plano sequência, coisa ininterrupta, acho que vai muito de encontro a isso, né? Eu vou agora, então, passar, acho que o trecho, para que a gente possa, com todas essas reflexões que a gente trouxe, né, no decorrer, olhar de novo para o Sem Essa Aranha, tentar enxergar um pouco disso, pensar à luz de toda essa bagagem que eu tentei trazer aqui, nesses slides, para pensar de novo o filme, assim. Só um pouquinho, gente. Eu tô achando aqui o trechinho do arquivo do Drive aqui para poder compartilhar. Deu uma travada. Tá, vou deixar correr mais um pouquinho agora, gente, mas eu acho que, enfim, como a gente mencionou bastante, que é o trecho do Gonzaga, e é ótimo, assim, acho que vale muito a pena ver também. Tá indo o som? Sim. Tá indo? Remão, remão, que me trouxe primeiro alguma estrela do céu, uma rosa bem vermelha e um anel, um cajá, tamanho do melão, um elefante, cabe em minha mão, tamarindo, doce como mel, rapadura amarga como fel. Sua coruja, coisa bem bonita, um bastão de marmelo e uma fita.
Está tudo errado, investido. Somente agora é que eu vejo que são 6.000 anos de fome. Está tudo de trás para diante. Ele é insubstituível. Nunca mais haverá alguém como o Aranha. Sim, eu tinha que dar aquele golpe. Era a única saída de milhões de náufragos. Blefar a fome e a rotação universal. Essa é a nossa história. De uma aranha que se destrói em silêncio. Planetazinho vagabundo. Sua besta. Então, aí, gente, só aproveitando para apresentar esse trecho também, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora, né? Essa câmera que segue sempre um contínuo, que está ali tentando lidar com aqueles personagens que estão circulando, né? Então ela tem esse interesse. Quando o Aranha chega, ela se desloca para fora, né? Ao mesmo tempo volta depois, assim, ela tem um fluxo que é muito difícil, quase que concatenar esse plano numa ideia só. Ele é sempre um contínuo, né? E assim ela vai se aliando, se atrelando e criando, né, sendo um comentário, uma representação mais geral, né? Digamos assim, desse cinema, assim. E é isso, enfim, eu fico sempre muito encantado vendo, eu acho, assim, encantado no sentido do quão vibrante e radical era o Sganzella, né, nessas proposições ali, e de ver como também ele conseguia ter acesso a essas pessoas, né? Imagina o prestígio que era ter o Gonzaga ali junto com ele, propondo essas ideias, né? Acho que isso é fantástico, né? E é isso, gente. Acho que o que eu tinha mais para apresentar hoje era isso. Eu queria poder. Claro, tem tempo ainda um pouco, então se vocês quiserem comentar, conversar, debater, eu acho que era isso, assim. Estou aberto. Sim. Eu tenho um monte de questão aí, acho que dá para prosseguir um pouquinho mais, André. Não só curiosidades, por exemplo, esse filme, como que era a questão da direção de atores, ele tinha essa preocupação, né? Porque acho que não tinha, né? Era uma questão de saber quem eram os personagens, estavam ali, parece que era um acontecimento, nós vamos gravar o acontecimento. O Gonzaga tocando e a câmera passeando e vamos lá, vamos. Parece que se deixar levar pelo momento ali, uma coisa muito de autonomia também para os personagens. Esse ele tinha uma questão de direção de atores muito, talvez rígida ou intencional, né? E também a questão da captação do áudio, aquela câmera o tempo todo movimentando, né? São questões assim que me veio agora assim na curiosidade de entender, sabe? Sim, eu não cheguei a ler nada assim mais específico nesse sentido, mas assim, o que mais ou menos se entende, se consegue visualizar que provavelmente eles tinham alguma proposição, né? Acho que a cena agora ela vai se passar a gente vai sair dessa casa para esse pátio, né? O Gonzaga vai tocando essa música, mas aqueles personagens tinham uma liberdade de trânsito ali, assim, muito grande, que eu acho que é isso, assim, a câmera precisa, às vezes, dar conta muito mais das improvisações deles, né, do que... E aí isso é uma coisa também que, tipo, já avacalha muito do que se costuma falar de cinema, né? No sentido que o ator tá para a câmera, né? Que tipo, ele vai ali fazer a atuação do teu diretor, né? Enquadra, como é que você faz isso? Aqui quase que a relação se estabelece de maneira diferente. Claro, de antemão, o diretor acho que se propõe para que o filme seja isso. Mas dentro, né, do plano, o ator tem uma liberdade e você precisa lidar com a imprevisibilidade dele, né? Até não cheguei a mostrar todo o trecho, mas no plano que eu passei no começo, tem um momento que a Helene... Não, eu mostrei, né? Que ela entra numa casinha
e o plano continua e ela nunca mais volta. Só tem o resto daquelas Sim, pessoas. Então, é essa imprevisibilidade. Então, por exemplo, a gente, inclusive, não consegue saber nesse plano mesmo que talvez aquelas pessoas, inclusive, acharam que como elas ficaram fora de quadro, a encenação passava a ser o Zé Bonitinho. E quando ele volta em direção a elas estão meio que olhando ele e tal, e daqui a pouco, eu acho que talvez eles falam assim, não, continue a tocar, sabe? Não precisa parar, porque nós nos deslocamos para fora, né? Então, provavelmente não tudo era coordenado, mas há essa intenção de que tivesse uma liberdade, mas que as coisas continuassem acontecendo. Então, eles entendem e voltam a tocar praticamente de onde estavam, ainda fora de quadra. Quando a câmera se volta para eles já estão cantando novamente, né? Então, era isso, era uma coisa também de captar o que se acontece naquele momento, naquele quase confronto ali entre as partes, assim. Me parece assim, André, não sei, mas parece que há uma valorização dessa questão da produção. Vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar essa questão da experimentação, não sei, sem muita preocupação com exibição, com depois, com essa questão mais, mas a questão de aproveitar o momento da produção, do espaço, essa questão de interação com as pessoas ali do local, e meio que vamos deixar acontecer e depois o que a gente talvez não gastou de tempo para prever no roteiro, a gente gasta depois montando e vendo até onde vai essa espontaneidade aqui da produção, da experiência da produção, né? Eu acho que até isso eu realmente li num texto, assim, que assim, como eles ganharam uma grana legal, assim, com o Bandido, com a Mulher de Todos, sim, depois eles vão fundar essa produtora que é a Belé, né, a Belé e tal, que é uma produtora que vai fazer junto com... agora eu tô esquecendo. O Bressani? O Bressani, isso. Né, com o Bressani eles vão produzir filmes mais experimentais e é meio que assim, pô, esse dinheiro permitiu que eles pudessem produzir o que eles queriam, sabe? Mais de qualquer intenção depois. Então, também ir filmar dessa maneira é uma liberdade que se ganha a partir do momento que talvez tu abdique de outras coisas. Né? Claro, provavelmente talvez quisessem passar em festival, pois não se pôde no primeiro momento porque estava foi censurado, né? Foi impedido, mas provavelmente chegaram já com a intenção de produzir imagens que não estavam preocupados com essas outras coisas, né? E isso só se conquista quando se assume esse risco, assim, né? E de novo, assim, e é muito bom que essa inquietação, que às vezes que imagem é possível produzir a partir do momento em que eu abro uma margem para que uma espontaneidade aconteça. O que vai ser conquistado? Né? E eu acho que assim, isso é uma coisa também quando a gente estuda cinema, às vezes a gente consome muitos filmes e a gente está esperando algo que a gente não viu, sabe? A gente tem uma inquietação por algo que nos incomode, né? Ontem, né, tu também muito falou isso, assim, como é que eu lido com isso que me causa incômodo? Né? É somente ruim? Às vezes a gente não está acostumado a lidar com isso. Né? Então essas imagens, elas acho que são inquietantes, assim, né? E ao mesmo tempo que elas fisgam ali, assim. Mas se a gente não, inclusive, de novo, assim, acho que é importante cineclubes, esses outros lugares, que a gente precisa dar importância às inquietações. A gente precisa parar e se perguntar por que a gente está se sentindo desse jeito. Porque se a gente não reflete sobre isso, a gente tende a interpretar isso como algo ruim, né? Então, acho que o papel, muitas vezes, é levar a sério, né? Por exemplo, só para um outro paralelo, né? As inquietações na terapia, elas são importantes. Por que você se sente mal em relação a isso? Você vai lá pensar até entender isso, sabe? Então, esse exercício é importante em muitos lugares, no cinema também, né? Nas artes, na literatura, qualquer lugar, assim. Então, aquilo que causa um estranhamento é sempre um objeto que merece atenção, né? E às vezes é isso, era um cineasta, acho que ainda existem cineastas que estão buscando algo novo, assim, né? Nunca algo novo inexistente, porque a gente sabe, muita coisa se constrói em cima de muitas coisas, mas estão ali tentando entender os limites, né? E como alcançar coisas. Sim, e curiosidade sobre esse filme, né? Ele parece que nesse âmbito de quem se propõe a entender o cinema, a estudar, a gostar, a entender a história, o contexto, ele é um filme muitíssimo importante, talvez, né, porque você falou, que mais te chamou a atenção dos Ganzela, assim, talvez por não ter essa pretensão de ser um filme roteirizado, comercial, né,
de ter essa liberdade que aí toca a gente por isso, né? Pela questão do experimentalismo, da liberdade, esse impacto que ele causa, né? De ter um Gonzaga, de ter o Zé Bonitinho, né? Que são atores que queiram ou não, se propuseram a experimentalismo também, né? Não, total, acho que é isso, assim, acho que é um filme bastante impactante para mim. Mas e aí, queridos, o pessoal que está presente, curtiram? O que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Eu estou vendo que tá o Luiz e a Suzy, que são alunos meus da disciplina de produção cinematográfica, eles estão ali, finalmente a produzir um filme, na segunda agora vai fazer a apresentação do roteiro para quem é ficção e argumento para quem é o documentário, né? E aí, assim, surgiu muito, não no grupo deles, mas em outro grupo, que, professor, se a gente pegar uma câmera na mão e sair filmando, tá bom um filme assim? Eu falei, olha, é experimento, né? Desde que vocês consigam depois justamente gerar um certo debate ou um certo impacto na plateia, porque vai ter a discussão do filme, né? Na mostra, mas é sempre essa coisa, parece que a gente que está aprendendo tem que ter cuidado para se permitir arriscar, mas talvez depende do que tu quer com esse filme, né? Se é só ligar uma câmera e sair se filmando sem preocupação com áudio, sem preocupação com questões mais relacionadas a uma certa direção de fotografia, alguma coisa que tenha uma certa preocupação, sabe? Então, sempre a gente está pensando, discutindo isso sempre, né? Será que o filme que eu vou fazer, ele pode ser com uma câmera ligada do início ao fim? E desliguei a câmera, terminou o filme? Ou não, né? Isso é sempre um desafio para a gente que está aprendendo a fazer, né? Sim. Como acho que vale comentar assim, que às vezes pode parecer, né? Por exemplo, até mesmo volto ao exemplo da fonte do Champ, assim. Ele pegou um objeto, né? O ready-made, fez aquilo arte, mas é um gesto muito consciente, apesar de parecer muito simples. Existia toda uma certa série de coisas e paradigmas que ele estava ali tensionando. Então, acho que é o mesmo com o caso dos Ganzella com Sem Essa Aranha, né? Ele não chega e liga a câmera e faz aquilo. É um gesto muito consciente, assim. Por mais que possa parecer despretensioso ou relapso, assim, né? A gente está falando de cineastas que tinham um panorama do cinema brasileiro, uma certa consciência, e que sabem que o que vão fazer vai ter esse impacto, né? Então, era alguém que já estava discutindo por que o cinema novo o incomodava, né? Tem uma série de coisas ali que se tinha antes dele fazer isso. Então, pode ligar uma câmera e fazer, claro, assim, acho que é sempre possível, assim, mas é importante saber por que se vai fazer isso, né? Acho que essa consciência precisa. Agora, esperar somente que se propor a isso vai dar um filme, não sei, eu acho arriscado. Pode dar, né? Porque vai saber o que acontece durante o momento que a câmera está ligada, né? Mas é arriscado. Sim, mas eu não sei, André. Para mim, ele tinha nome e sobrenome, né? O Rogério Sganzerla, né? Ele tinha a mesma coisa. Poxa, se eu souber que tem um filme que o André Berzag lançou e tá gerando um burburinho, eu sei que o André já levou prêmio em Gramado, eu sei que o André já tem uma trajetória dentro do cinema gaúcho aí. Então, logo movimenta um público, essa coisa do nome, do sobrenome, da trajetória, do reconhecimento, né? De um certo status que tem o nome dele, o peso do nome, né? Isso aí leva as pessoas a assistirem e o filme se esparrama, assim, né? Sim. Eu acho que sempre dá uma luz sobre aquilo, assim. Mas é importante também falar que, por exemplo, diferente do cinema novo, o cinema marginal, dos Ganzella, ele nunca alcançou grandes holofotes durante esse período, né? Ele teve esses filmes populares de cinema, mas ele não frequentou necessariamente os grandes festivais como o Glauber Rocha frequentou. Né? Até mesmo Sem Essa Aranha é um filme que vai ficar guardado por causa dessa censura, assim. Claro, eu acho que é importante para que as pessoas olhassem com atenção para esse filme, assim, mas ele também vai ganhando uma atenção e um carinho a partir do momento que vai se retomando ele, né? Então, por exemplo, esses momentos como está acontecendo agora da mostra, fita, né, de todo esse legado dele, é importante para que a gente possa dar luz a essas obras, né? Claro que é isso, só que assim, de novo, eu também não poderia comentar tudo isso que eu comento sem ter sido impactado, né? Acho que é isso, assim, acho que também é importante que a obra cause isso. A gente não consegue falar se a gente não, se algo não partir dela, né? Então,
É óbvio que alguns cineastas possam ter uma atenção, de novo, assim, a história do cinema brasileiro ela é sempre muito debatida. Acho que a história, hoje em dia, as histórias estão sofrendo isso, né? A gente sai de cada vez mais de grandes histórias, né? Panoramas gerais para cada vez histórias menores. Eu digo isso porque não, a gente vai descobrindo novos cineastas, novas obras dos cineastas, né? Tem também umas, por exemplo, o cinema feminino brasileiro, né? Por exemplo, o cinema negro também. Recentemente conseguiram restaurar Um é Pouco, Dois é Bom, do Odilon Lopes, né? Acho que estava circulando. Agora também realizador super importante que conseguiu produzir um filme, primeiro filme distribuído comercialmente, realizado por um diretor negro, né? E, por exemplo, cinema feminino, uma diretora que vem sendo descoberta, assim. Acho que agora já tem mais uma produção, mas que também estava um pouco esquecimento, que era a Ana Carolina, né? Também teve uma produção fantástica, assim. Então é isso, acho que tem muitos cineastas que vão sendo descobertos, e que bom que exista, por exemplo, academia, pessoas que se debrucem sobre eles, para que nos ajudem a visualizar, assim, né? Essas coisas. Perfeito, André. Eu, de minha parte, é isso. Eu acho que temos aqui de coordenação do evento Saulo, né? Que está por aí. Sim, estou aqui, sim. De minha parte, é isso aí. Eu acho que demos conta aí da brincadeira. Sim, mandaram muito bem, gente. Pô, agradecemos aí a presença de todo mundo aí que participou até o final. E avisar também que os certificados, eles ficam prontos em cerca de 10, 15 dias, tá bom? Então, todo mundo tranquilo aí para confirmar essa presença nessa oficina aí, Joel, André, muito obrigado, mandaram muito. A gente vai ter esse material disponível, acredito que em breve também a gente divulga nas redes, tá bom? Obrigado aí, gente, muito boa noite, ótimo final de semana. Obrigado, gente. Beleza. É isso aí. Valeu. Agradecer o André por topar, e André, obrigado, tá? Foi uma grande aula hoje. Já, inclusive, encomendei um livro que tu falou, aí achei no sebo virtual, aí num preço bem bacana. Eu já baixei os textos também. Sempre bom te escutar aí, sempre bom te escutar. Gente, abraço. Até mais. Valeu, André. Até mais. Valeu, Saulo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.